Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Miss Brasil, aqui é o podcast do Instituto Miss Brasil, comigo Adriano Paranaíba, apresentando o nosso podcast, um podcast extremamente longevo aí, conseguindo aí manter essa nossa frequência, a nossa audiência. Obrigado você que está acompanhando a gente, clica aí no botãozinho de curtir, de compartilhar e tal. E como eu sempre digo, a gente nunca traz Zé Mané aqui para o nosso programa, a gente sempre traz pessoas de alto nível pra gente realmente fazer boas discussões, e até agora tá dando certo, viu? Porque os que não dá certo a gente não põe no ar. Pronto, é isso, o segredo é esse. Mas tô brincando, até hoje nunca precisamos cancelar nenhum, e hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar. Trouxe aqui pra gente conversar com ele, que realmente tá fazendo um trabalho sensacional de divulgar as ideias da liberdade, independente se o cara é direita, se o cara é bolsonarista, se o cara é liberal, se o cara é libertário, é um cara que tem uma casa aberta às ideias da liberdade para esse momento tão difícil que o Brasil está vivendo. Então, quero receber aqui no nosso programa o Marco Antônio Costa. Marco, tudo bem, cara? Grande professor Adriano, tudo maravilhoso. Ainda melhor agora participando do seu programa. Fico muito honrado de participar de um programa de um instituto que eu sempre estimei demais. E eu acho que vocês fazem um trabalho fenomenal, principalmente em exorcizar a esquerda da cabeça da molecada, do pessoal jovem, universitário, porque, poxa vida, hoje a gente precisa demais de pessoas como você, e também de todo mundo que participa do Instituto. Para mim é uma grande honra estar com você, Adriano. Obrigado, professor. Assim, você está sentindo uma grande honra, mas eu estou sentindo uma alegria da vingança. Você não entendeu que eu tô aqui para dar um golpe em você? Você que vive falando de golpe, porque é o seguinte, pessoal, o Marco me convidou para participar do programa dele, que é sensacional, que é lá o Fio Diário, dentro do canal do Fio Diário, Show da Manhã. E, meu, eu achei da hora o convite, fui. Mas, bicho, todo programa que eu vou, eu já chego e já vai jogando bomba no meu colo. Ele já vai jogando pipi no meu colo, velho. E aí eu tenho que ficar lá no Somebody Love lá. Então, na verdade, o objetivo aqui é fazer uma vingança, eu jogar pipi, jogar bagaça no seu colo aí, Marco. Eu adoro abacaxi. O que mais tem hoje no Brasil, a gente virou profissional de descascar abacaxi nesse país. Meu Deus do céu, que loucura. Cara, vamos lá, porque assim, as pessoas te conhecem pelo trabalho que você fez como comentarista lá na Jovem Pan e o trabalho de comunicação que você faz. Poxa, mas o que pouca gente fala, cara, você tem uma excelente formação na área do direito, por isso que eu acho que você tem uma excelência tão grande, não só da habilidade da comunicação, mas, pô, você é doutor em direito, já deu aula em universidade, você tem várias formações, assim, importantes para te dar essa bagagem. Mas o contato com as ideias da liberdade, quando que você viu, assim, que o caminho, até para sua formação, para sua carreira, seria estudar as ideias da liberdade, conhecer seja o espectro conservador, seja o espectro liberal? Quando que o Marco viu que você tinha que ser um cara que tinha que defender as ideias da liberdade, cara? Pô, é muito legal a pergunta, professor, porque eu vejo, olhando, né, fazendo a retrospectiva, eu entrei na PUC São Paulo, eu tinha 17 anos de idade, eu não entendia nada. Eu demorei demais para entender o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Isso para mim não... lei obrigar alguém, por quê, como, até onde? Eu tinha uma dificuldade com a subjetividade pela falta de elementos concretos para aprofundar a compreensão do que significa legalidade. E para mim sempre foi um desafio. Aí eu gostava de estudar filosofia do direito, filosofia política, mas eu sempre tive uma intuição mais forte do que uma abertura de formação por parte do corpo docente da PUC São Paulo, no sentido de: olha só, nós temos uma pleiade aqui de juristas, e dentro desses juristas a gente tem esse daqui que tem uma coloração tal, esse daqui que tem uma posição X. Nunca houve essa franqueza com relação à origem do autor que era submetido para nós. E isso começou a me deixar mal. Durante o curso de graduação eu tive várias, se é que dá para chamar de crises, sobre, poxa, mas eu romantizava muito a postura do advogado criminalista. Eu queria ser um advogado de júri, eu entrei porque eu estava
Eu realmente adorava aquelas séries da Sony, Boston Legal, tinham várias séries muito legais que falavam, mostravam o dia a dia e até eles exorbitavam bastante, né, a essência do dia a dia da burocracia, que às vezes é massacrante, mas eu, na faculdade de direito, comecei a olhar para a questão também universitária, política. A PUC tem uma vida política intensa, né, aquele prédio velho, que é o prédio antigo que está caindo aos pedaços, e o prédio novo que parece um prédio mais velho ainda, caindo aos pedaços, um estacionamento gigante, né. A PUC ela consegue ser absolutamente horrorosa e custar muito caro para todo mundo, até hoje. Daí eu olhava para aquilo, entrava naquele CA degradado, aquela porcaria toda, eu ficava bem indignado com isso, falava: "Pô, cadê a vitalidade acadêmica, né, que a gente tanto queria? Cadê a conexão com outras universidades, outras formações, outras pessoas? Isso daqui não é um ambiente universitário de fato". E disputei o CA, montei um grupo chamado Aporo. Eu gosto dessa história porque eu acho bonita, é uma história de enfrentar a desesperança. O Carlos Drummond de Andrade, ele pegou 3 conceitos da palavra áporo, né, os 3 significados diferentes, que é, um tipo de inseto, uma espécie rara de orquídea e vem de aporia, um problema sem aparente solução. E ele montou, um poeminha sobre superação de desafios, sobre esperança, então, basicamente né, um inseto cava, cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Que fazer exausto? Em país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério. Eis que um mistério presto, ó razão desata, em verde sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea forma-se. E eu achei isso muito bonito, achei enigmático, achei legal falar para os alunos, falar: "Ó, o CA tem esperança, nem tudo está perdido", sabe. Eu che eu ficava declamando poesia para todo mundo que eu encontrava lá, quando eu estava montando o grupo para disputar o CA. Aí eu inventei de fazer uma semana da consciência eleitoral, consegui mobilizar um monte de gente, usei as cores que depois eu usaria, na chapa que ia disputar o CA, a gente ganhou o CA, e eu tive a oportunidade de viver a experiência acadêmica fundamentalmente ali na relação entre diretoria, reitoria, coordenadorias, outros centros acadêmicos, e querendo ou não, é um baita convite para você ingressar na vida política, quando você começa a trabalhar com o movimento estudantil e tudo isso. E ao mesmo tempo foi abrindo para mim um flanco ali que eu não tinha percebido, que era: poxa vida, mas tem muito professor com tendências, que coloca suas tendências e a sua visão de mundo restrita na sala de aula, ele não está abrindo questionamentos válidos para os alunos, ele está tentando enfiar certezas que não existem para alunos que não questionam. Isso começou a me corroer. Falei: "Sabe o quê? Eu preciso me aprofundar mais nisso". Terminei a graduação, emendei o mestrado em direito constitucional. Sempre tive um espírito ativista, então eu olhava para a resolução pro bono da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu ficava olhando para aquilo isso me gerou um ódio, porque eu gostava muito da essência e do espírito da advocacia pro bono. E olhando para o Brasil, principalmente a seccional de São Paulo, restringia a advocacia pro bono. A advocacia pro bono é a advocacia gratuita para pessoas pobres. Então eu tenho meu escritório, certo? É a minha entidade privada, bonitinha lá. Eu fiz o meu escritório. Se eu abrisse um departamento de advocacia solidária, que é como eu chamava para ficar mais simples e palatável para o pessoal entender, advocacia pro bono, a OAB me fiscalizava e me botava no conselho de ética, falando que eu estava retirando a reserva de mercado dos advogados dativos. O que são os advogados dativos? Lá atrás, 1985, 86, André Franco Montoro, ele faz um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil para oferecer serviço jurídico de assistência judiciária para a população carente. A OAB pega dinheiro do Estado, cria uma classe chamada advogados dativos, enquanto não existia sequer defensoria pública dos estados, né? Não tinha nenhuma defensoria pública naquela época, e a OAB protagonizava isso, com o dinheiro do Estado. E daí ela criou uma espécie de bolsa advogado. E ela criou uma vedação, olha que loucura, Adriano.
ela criou uma vedação ética para advogados que quisessem prestar serviços jurídicos gratuitos para pessoas pobres. Nos Estados Unidos, existe uma disputa de mercado. É uma disputa de mercado com base em qual escritório tem o melhor setor ou departamento pro bono. Isso gera status. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber, quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências de intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. Você falou das séries de direito aí, de advocacia dos Estados Unidos. O que a gente mais vê é os caras falando justamente desse departamento pro bono, da importância dele, porque ajuda a divulgar o escritório, tem um monte de questões e ainda faz uma cota ali de ajudar as pessoas pela iniciativa privada e não porque você está sendo obrigado a fazer o bem para os outros, né? Que é a ideia de fraternidade, de caridade, né? Que não é obrigatória, né? É exatamente isso. É a ideia que a gente tanto almeja, né? De falar, poxa, eu ganho e eu devolvo. E eu devolvo, inclusive isso, nos Estados Unidos, vários leading cases vêm de setores pro bono. Vêm de ações coletivas que ninguém quer encostar, porque requer, às vezes, um grande escritório para enfrentar uma grande empresa, ou para enfrentar um departamento qualquer de secretarias de Estado, ou do governo, ou até mesmo da União, lá nos Estados Unidos. Então, aqui, olha como a nossa cultura é miserável, corporativista e medíocre. Os caras criaram uma vedação ética, como se ferisse a deontologia da profissão, um escritório que fala, eu vou oferecer o melhor serviço que eu puder para pessoas que estão numa situação que elas não conseguem custear advogado, que pode ir desde uma ação individual a várias ações coletivas de interesse público, inclusive. É um absurdo. Aí eu fiz a minha dissertação de mestrado nisso, e continuei, falei, sabe o quê? Eu vou emendar um no outro, seja o que Deus quiser. E entrei no doutorado em seguida. Eu colei o mestrado no doutorado, e no doutorado eu estava louco para falar de ativismo judicial. Quando eu me deparei também com, nesse momento, restrições múltiplas do meu orientador. Eu fui pulando de orientador para orientador, porque... Tinha que achar algum que topava, tinha que achar algum que não batia de frente. Mas não consegui. Caí no André Ramos Tavares, que hoje é ministro do TSE, e ele deixou claro para mim que não tinha alternativa. Era falar sobre ativismo judicial dentro de uma perspectiva que não fosse tão agressiva que nem a minha. Então, o que ele falava quando eu falava que eu queria, na verdade, ir além do ativismo judicial? Eu queria falar sobre ativismo jurídico nas instituições do sistema de justiça, para quebrar um paradigma, né? Lugar de ativista não é no sistema de justiça. Para mim, este era o ponto fulcral, principal, primordial da tese. Ele falava, não tem marco teórico. E tem vários marcos teóricos, principalmente nos Estados Unidos. Não. Aí ele chegou e falou, você vai falar sobre isso. Aí ele jogou os temas que eu tinha que falar, Corte Constitucional Colombiana, Suprema Corte da Índia, a Suprema Corte da África do Sul, e foi dando aqueles recortes, aquilo foi me broxando muito, aquela experiência acadêmica me frustrou demais. Escrevi uma coisa que eu não me orgulho, né? Aliás, eu tenho paura daquilo que ficou, não gosto, nem publiquei aquilo. Colocou debaixo do armário mesmo e foda-se. Tentei esconder aquilo o máximo que eu pude, sempre. E, ao mesmo tempo, eu sempre dei aula em cursinho para concurso público, e na Unib, Universidade de Ibirapuera, na Faculdade das Américas, às vezes eram bancas de mestrado ou bancas de pós-graduação, várias que eu participei,
E eu percebia exatamente isso, eu fui olhando para o buraco e falando: "Nossa, é pior do que eu imaginava". Mas o momento de virada mesmo, eu acho que aconteceu no final do mestrado, que eu comecei, por conta própria, a acessar Milton Friedman, Thomas Sowell. A minha abertura para as ideias, de liberdade vieram de fontes que nunca me foram ofertadas, que nunca me foram oferecidas na academia. Que surreal. E infelizmente essa história é uma história que se repete em todas as pessoas da vida acadêmica no Brasil. Você é literalmente, não é nem assim, é apresentar tipo assim, a mesma coisa aconteceu comigo, com muita gente que eu converso, né. Não foi nem a questão de falar assim: "Olha, tem esses autores aqui que era um bando de maluco, que a ideia dele é errada por causa disso, disso". Não é nem apresentado dessa forma, é tipo assim, nos é negado uma opinião diferente do mantra que é falado nas universidades, né. Exato, e tem uma coisa muito forte disso, que eu sinto que os professores e as instituições universitárias que promovem esse tipo de doutrinação e de enviesamento idiopata, eles estão sonegando um tempo de vida e de experiência fundamental para todo o seu corpo docente. Todos os alunos que integram essas instituições têm obras magníficas que são sonegadas. Eles têm lá o controle da bibliografia e eles sonegam a bibliografia que deveria ser ofertada, que deveria ser oferecida para fins de debates. Pô, eu tenho 1 milhão de casos que eu posso falar a respeito disso, mas para citar um, que é até engraçado, o Pedro Serrano, o meu orientador do mestrado foi o Vidal Serrano, que hoje é reitor da PUC São Paulo. O irmão dele é o Pedro Serrano. É o cara da extremíssima esquerda, é o do grupo Prerrogativas, amigo do Marco Aurélio de Carvalho, amigo de José Dirceu, amigo da patota toda, Cacá e companhia. E ele dava, um amigo meu que amigo de infância, o Vitor Nozé, que teve aula com ele no mestrado, ele ele chegou assim, ele apresentava a bibliografia e eu acho que era Friedman que tinha no final. E era uma matéria que discutia bastante filosofia. Eh, e ele foi com os autores marxistas. Aí era debate, seminário, e vai, e o tempo passa, e o tempo vai. Tá terminando o semestre, ele vira e fala: "Pessoal, não deu tempo da gente falar aqui sobre o livro do Friedman. Quem quiser, compre e lê em casa". Canalha ainda. Ainda ganhava um trocado com o Sherman. É muita saca e eles fazem isso direto. Às vezes colocam o livro, mas não usam para debater. Quando debatem, é raríssimo ver qualquer debate aí você pode pegar qualquer autor de qualquer lavra que venha do libertarianismo, do liberalismo, é como se não existisse, no mundo fenomênico. E isso, assim, realmente veda muito a formação das pessoas, né. E aí para sarar essa sua brochada da academia, você entrou na área de comunicação, né, cara? Eu estava frustrado também com a docência. Então eu me frustrei com a academia, me frustrei com a docência, porque eu chegava em sala de aula que tinham 100 alunos, 30 faltando, dos 70 que estavam lá, 35 dormindo, dos 35 que estavam assistindo, 4, 5 entendiam realmente a discussão ou tinham realmente lido a bibliografia, as decisões judiciais, o tema objeto da aula. E eu falava: "Poxa vida, o meu alcance aqui é muito reduzido". Eu me entregava demais, eu saía da sala de aula suado, tentando explicar, às vezes, conceitos básicos, mas assim, o hiato cultural é muito grande também. As salas de faculdades como FAM, Faculdade das Américas, Unib, eh, a algumas são bem homogêneas, no sentido de que tem muita gente lá que não teve uma formação básica de qualidade. Em outros, é muito heterogêneo no sentido de ter uma senhora que era auditora aposentada da Receita Federal que estava fazendo curso de direito para ter uma formação complementar. Então, poucas pessoas acompanhavam a aula, a maioria, por não entender às vezes os vocábulos, não tinha acesso nem a um rol vocabular mais intermediário, então se distanciava, você usava qualquer expressão um pouco mais técnica, jurisprudência, hermenêutica,
sabe, qualquer coisa um pouquinho mais elucubrada ali, você sentia a desconexão acontecer na sala de aula. E e eu vi que muitos alunos também eram dominados por uma espécie de militância rasa. Então eu gostava de fazer debate com professores de esquerda, adorava fazer isso. Na Faculdade das Américas eu fiz, falando sobre reforma trabalhista, falando sobre os temas que estavam em voga na época. Quando eu me deparei com um sentimento de torcida da 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 do auditório, né, repleto de alunos, que eram meus alunos também, eram meus alunos e alunos do professor de direito do trabalho, que se dizia de direita, É a direita PSDB da vida, é aquela direita. não me conhecia, falava que não tinha trabalhado um dia sequer da minha vida com carteira de trabalho assinada, sem me conhecer. O debate era com um professor também, um carequinha, juiz de direito do trabalho, que o cara, se pensa num cara apologista, assim, era pior ainda o negócio. Era só discurso político de baixo calão, assim, um negócio raso. E daí eu olhei e falei: "Poxa, eu acho que eu preciso trabalhar na comunicação", mas só foi, consolidar esse pensamento e me empurrar. Eu fui aí saindo do meio universitário, focando no escritório, e daí com mais tempo no escritório eu falei: "Ah, preciso começar a fazer algumas lives". Inventei de fazer algumas lives no Instagram, isso em 2001. Aí final de 2001 tive a oportunidade de entrar num programa à noite da Jovem Pan, às 10 da noite. Aí eu entrei, comecei a participar em janeiro diariamente desse programa, porque eu dei uma forçadinha lá, eu falei para a produtora do programa, eu falei: "Ó, não precisa me pagar, eu faço de bom grado, eu gosto de falar". E os outros programas da grade me viram e começaram a me chamar. Daí eu acabei caindo em 4 programas fixos na Jovem Pan, que era Pânico, Opinião, mais um podcast e o 3 em 1. Daí eu fiquei o ano inteiro praticamente em 4 programas na grade da Jovem Pan, fora participações que eu fazia no Jornal da Manhã, no Jornal Jovem Pan, mas para mim foi muito legal a experiência, e eu realmente me encontrei, porque eu já estava muito atônito com a quantidade de bizarrices que o meio jurídico estava proporcionando, no escritório e na vida acadêmica. E um alcance grande, né, por exemplo, eu acho que é o grande desafio que as universidades estão vivendo hoje, é o seguinte, você pega um professor e vai dar aula ali para numa turma aí de no máximo 100 pessoas, ele, até comercialmente falando, ele consegue ir para a internet e ganhar muito mais grana do que aquela aula, e dando aula para 1.000, 2.000, 4.000 pessoas, por causa da facilidade que a internet traz de comunicação, essas coisas, além de facilitar outros projetos de comunicação, né. Então assim, é um grande desafio que as universidades estão vivendo, porque hoje ninguém mais quer ir para a universidade, né. Primeiro que já não dá mais nem para aprender alguma coisa, para você ser até para ser militante está difícil a universidade, né. Hoje eu sigo bastante essa linha, que nem o Charlie Kirk está fazendo nos Estados Unidos e várias entidades lá como a Turning Point USA, Young Americans Foundation. Hoje eu sinceramente não sei se o melhor caminho para o meu filho no futuro seria ou será a o ingresso numa instituição universitária. Eu não sei se esse vai ser o melhor caminho do futuro, eu não sei qual vai ser o futuro das universidades, porque elas viraram uma fábrica de militantes e de pessoas que, ao invés de buscar a verdade, né, é o brasão de Harvard, né, veritas, veritas, veritas. Ao invés de buscar a verdade, você criou uma galera que só reproduz chavão, que não se importa com os temas realmente importantes. Então, quer dizer, dá relevância para algo que não é importante, para algo que foi fabricado dentro de uma agenda ideológica, e pior de tudo, né, você está criando também pessoas ressentidas. As pessoas que encampam a mentalidade que vem do seio universitário, são pessoas que estão se profissionalizando em terceirizar a responsabilidade, encontrar o defeito no outro, não em você. São pessoas que várias vezes você vê a tendência dessa cultura woke, que muita gente fala: "Ah, agora está arrefecendo". Isso vai marcar ainda uma geração. Essa geração vai gerar ainda existem consequências desses últimos 15 anos.
Sim, tem desdobramentos muito fortes, né. Exato. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa, pensar, né. Hoje vale muito mais a pena você preparar para o mundo, às vezes de maneira alternativa, com cursos que você tem de excelentes referências, ao invés de você pagar. Pô, quanto custa um curso, uma faculdade de direito na PUC hoje? R$ 6.000 por mês? R$ 5.000 por mês que seja. Pra quê? Eu acho que no Brasil, especificamente, só vai sobreviver aqueles cursos que você tem um conselho, tipo uma OAB da vida, que obriga o cara a ter um diplominha para ele exercer aquela profissão, mas aí o cara vai fazer do jeito que fazem hoje direito, né, o pessoal faz de qualquer jeito ali, aí o cursinho para fazer a prova da OAB parece que é mais importante que a faculdade para o cara realmente passar na prova da OAB, e o que foi, né, meu amigo, um abraço, não aproveita nada ali do que ficou para trás na faculdade, o que apresentou, né, eu acho que esse é o caminho. E aí é engraçado que esse paradigma da nova formação das pessoas, as pessoas buscando informação e formação fora das universidades, você acredita que pode ser o grande pulo do gato para as ideias da liberdade? Para justamente, a gente sempre fala assim, eu acredito ainda que dá para a gente inserir professores na universidade para tentar pelo menos tentar ter um debate lá, mas parece que um caminho também que pode existir é essa formação fora da universidade e as pessoas não irem para a universidade e não ter esse contato com esse mundo doutrinador. Ou é muito distante isso ainda, Marco? Eu não, eu acredito no potencial de pessoas se erguerem na medida em que elas conseguem enxergar a existência de lideranças nas áreas de atuação ou onde elas estudam, onde elas trabalham. Quer dizer, ah, aqui o Vivek falava isso, acho que numa palestra, e isso daí é experiência também pessoal. Você vê um aluno se insurgir contra algo absurdo que é falado ou que é reproduzido em sala de aula, existe um outro grupo de alunos que está ali olhando, que está com medo, que tem receio. E é interessante isso, né? O espírito do cara de esquerda costuma ser mais audaz, mais rebelde, mais. Ele consegue reclamar sem ter razão, mas ele faz a reclamação dele ser ouvida. E a galera que tem uma tendência, às vezes a pessoa não sabe nem ou não está familiarizada com, eh, as referências ou, os grandes autores, mas tem lá aquele comichão, tem aquele negócio que está corroendo ela por dentro, é um conservador, é um cara liberal que seja, mas a tendência dessa galera não é vociferar tanto. É olhar para a turba que a esquerda faz, é olhar para a comoção que a esquerda faz, e é puxar o carro, puxar o freio de mão. Eu acho que isso muda na medida em que a gente consegue gradualmente colocar pessoas em espaços que hoje são dominados hegemonicamente, né, pela turma da esquerda. Então eu realmente acredito que os bons exemplos inspiram as pessoas a se manifestar, a deixar de ter medo, a se posicionar de maneira mais enfática, a colocar uma linha no chão de fato, a parar com aquele negócio. O brasileiro tem aquele negócio da educação. A gente começa a live agora, Adriano. Primeiro eu queria dizer que eu respeito tudo que você vai falar ou tudo que você já falou. Tem que parar com isso, tem que parar com essa pseudo-educação, tem que parar com essa pseudo-cordialidade. A troco do quê? O cara vai defender Hamas. O que que você vai, como que você vai falar que você respeita a opinião de um imbecil desse? O cara tá defendendo o Alexandre de Moraes. Como que você vai falar que é normal um negócio desse? O cara é advogado, tem pós-doutorado, tá falando merda. Sabe, tá falando bobagem. Como que você vai, eu não tô falando que você tem que descumprir todas as regras de etiqueta que tem no livro no primeiro embate, mas é que hoje existe uma certa temerosidade em discordar que tá sendo, eu acho que a gente tá passando por uma fase em que a galera tá percebendo, e talvez a rede social seja um elemento catalisador disso, da pessoa virar e falar: "Espera aí,
Eu não preciso ficar com esses cheio de dedos com o Boulos. Ele não tem dedos com ninguém. Os tarados não têm dedos com ninguém. A galera da extrema esquerda não tem dedos com ninguém. Eles vão lá, cospem na cara, dão tapa na cara, invadem a reitoria. Quantas vezes a esquerda invadiu a reitoria na PUC São Paulo? Eu perdi a conta. Teve aula que eu não conseguia entrar porque os caras fizeram uma barricada de cadeira, de sala de aula. Então, assim, a gente tem que perder um pouco isso. Tem que ir para um enfrentamento racional, lógico, mas saber que existem dissabores, existem momentos onde a sua sanidade e a sua paciência serão testadas. Isso não é ruim, isso é bom, para você saber como reagir nessas circunstâncias também. Então, eu acredito muito na força do exemplo e na possibilidade da gente fazer. Aí que tá, né? Com essas redes que a gente vê que existem hoje de think tanks ou de entidades do terceiro setor liberais, construir uma rede conservadora que não existe, não existe. Tem que aplaudir os liberais no Brasil por isso, porque os conservadores não construíram nada nos últimos 50 anos. Cara, e deixa eu te falar, você tocou num ponto, eu não ia tocar nesse ponto, mas já que você puxou, ótimo. Era para ser o contrário, né? Os liberais, eles têm uma tendência natural deles brigar entre eles, né? Então, o que a gente imaginaria é que você, e até pelo histórico conservador brasileiro, a história do Brasil, era para você ter um movimento conservador muito consolidado no Brasil, até mesmo por essa questão do brasileiro defender a família, a pátria, essas coisas. Então, assim, teríamos todo um ambiente favorável de hoje quem está liderando a discussão fossem os conservadores. Por que você acha que eles não conseguiram se consolidar como um movimento, como uma rede? Você consegue enxergar esse problema que eles não conseguiram desenrolar nesses anos, cara? Acho que tem um problema tem tanta coisa, né? Quer dizer, do ponto de vista historiográfico, como que a gente pode olhar para 50 anos de negligência e apontar responsabilização ou quais são os culpados por isso? Não, não no sentido de culpados, mas no sentido de oportunidades perdidas, né? De onde vem. Da onde vem essa mentalidade? Uma mentalidade com tendências positivistas, no péssimo sentido, no pior sentido que existe. Então você tem uma direita positivista que não tem nada de elementos morais que são colocados na equação. Você tem uma invasão rápida e extremamente bem organizada da esquerda nesse ambiente docente, universitário e estudantil. Mobilização de movimentos estudantis também completamente dominados por grupos de esquerda, e a direita foi indo naquela linha do "isso não é problema meu", zero espírito comunitário, zero espírito comunitário. Coisa que nos Estados Unidos, o cara pode ser o cara, assim, mais individualista que existe, mas ele sabe que se ele não ajudar a associação de bairro dele, se ele não trabalhar para resolver o problema da rua dele, ele tá lascado. Então ele tem que saber se mexer nesse ambiente. A direita não construiu laços de base durante décadas. E hoje a gente está pegando uma espécie de obra pronta, nem é obra pronta, né? A gente está pegando nenhum projeto, é o problema. Aqui, ó, pof, caiu no colo de vocês. Se virem. Chegou Até um Opala todo batido, todo ferrado, e essa daí é a direita. qual que é Se aquele virem, carro que se pega vira com fogo, isso. não? O carro que pegava Maréia. fogo? Toma Maré. Maréia aí, ó. Fiat Maré. Com o Alexandre de Moraes dentro. A gente vai preso se continuar com essa piada. Mas eu acho que tem muito disso. E assim, uma coisa eu acho que acaba empurrando a outra. Quanto mais a gente procrastina a adoção de soluções que só serão, de alguma forma, percebidas a médio e longo prazo, e muita gente vira e fala: "Ah, isso não é problema meu". Qual que é a mentalidade do brasileiro médio a respeito do ambiente político eleitoral brasileiro? Você só tem vários vícios aqui, tem vários vícios. Nós, na comunicação, a gente não está arriscando nada. Para muita gente,
Quem tá na comunicação não tá arriscando nada. Nada. Zero. Você só arrisca alguma coisa se você vira alguma coisa dentro do Estado, porque daí você virou autoridade. Então, o Marco não tá lutando por ninguém, ele tá só falando no microfone. Já ouvi muita gente falando isso, tudo bem, pode ser inveja, pode ser provocação. Ó, tá falando aí pra 2026 vai sair candidato. É o que todo mundo fala, né. Ó, o cara tá se promovendo, tá aí se promovendo. Tem isso também, o cara com a inveja ele vai sempre jogar contra. Então se você tá falando alguma coisa que por mais correta que seja e necessária, o cara: "Ah, não, isso daí é fala muito, não faz nada", e o cara esquece que falar sobre assuntos que colocam pessoas em inquéritos, que trazem dor de cabeça, desmonetização, que trazem uma série de problemas, falar sobre esses assuntos é fundamental. Se a gente tem um livre mercado de ideias, ou se a gente busca ampliar esse mercado de ideias, a primeira forma de você enfrentar um problema que, né, aporia, né, que aparentemente não tem solução, é falando sobre ele. A gente precisa entender, o que que é isso? Isso daqui é é uma bomba atômica? É uma hecatombe? É o Big Bang? Ou é uma bomba de festa junina? Do que a gente está falando? Precisa tatear, precisa circunscrever o problema, precisa olhar para a situação com método científico e muito debate, e muita discussão, para você entender a profundidade do negócio. Senão, eh, sem falar sobre o problema, a gente não consegue resolver. Mas para muita gente, é só o cara da classe política. Aí é o mesmo cara que fala isso, é o cara que vira e fala: "Nem o político presta". Aí depois o cara, sabe, você fica sempre num joguinho, muito ruim e fraco de ideias, e daí você vai para a classe da aristocracia, onde eles põem dinheiro? É no Mises? Ou é no candidato a deputado federal, no candidato a governo do estado, no candidato a prefeito, que eles acham que vai ganhar? Essa visão um pouco messiânica, não, Marco? De achar que, tem que é o fulano que vai resolver o nosso problema. Até pela forma como a gente vê ou enxerga o Estado. Tipo assim, como existe muito poder concentrado em Brasília, a gente precisa de alguém com poder muito concentrado em Brasília para ser a pessoa ao contrário, uma visão meio messiânica também, não? Por mais que eu concorde com o que você falou, tem disponibilidade de doar dinheiro para candidatos a presidente e governador, mas não ajuda nos think tanks, não ajuda, o projeto bacana que você está tocando aí, que é o Instituto pela IFPE, né, que agradeço o convite, tá lá no conselho, minha foto ficou bonita pra caramba lá, ótimo, obrigado. Maria Paula, ela que colocou. Ô, abraço Maria Paula, obrigadão, ficou show lá, ficou top, obrigado aí poder participar junto com grandes nomes, né, você tem lá o André Massiri, você tem um monte de cara fera lá no Flávio Gordo, no Sebastião Coelho, Sérgio isso. Tavares, o Chiquini, e a gente está ampliando, a gente quer montar um grande guarda-chuva, mas eu acho que vai além da questão messiânica, é o troca, só troca quem tem troco, não é assim não? Eu não sei qual que é a frase popular, troca quem tem troco, só troca quem tem troco, uma coisa assim. Porque, os caras, eles estão, na verdade, criou-se uma cultura muito medíocre dessa aristocracia. A aristocracia americana, você pode ter 1 milhão de defeitos, e 1 milhão de americanos que doam para instituições e fundações de esquerda, ok. Mas você tem os caras conservadores, liberais, que estão colocando dinheiro, muita grana, em muitos think tanks. E a grana é fundamental para a gente ter o aparato necessário para fazer as mobilizações, os cursos, as palestras, os projetos se concretizarem. Hoje, tudo isso foi encapsulado pelo Estado no terceiro setor aqui do Brasil, e as ONGs que têm vínculos com o Estado, ou elas estão extremamente conectadas com agentes corruptos, ou elas estão também com agentes corruptos e que fazem esse trabalho de militância. Pega qualquer entidade, NetLab, pega essas entidades aí que se dizem: "Ah, vou estudar as redes sociais", fingem que são isentas, e os caras eles pegam é só material extremamente apologético ou persecutório para algum grupo ou alguém. Então, a gente tem que retomar esse espaço. Não adianta só criticar, não adianta o bilionário do agro ficar bravinho porque invadiram a fazenda dele, quando prenderem o Adriano Paranaíba, porque falou alguma coisa na rede social, no YouTube, ele vira e fala: "É, mas também, né,
o Adriano falou mais do que a língua dele aguenta, agora, né, agora aguenta. Ó, exagerou, agora aguenta. Exagerou, agora aguenta. Então, esse cara é o cara que, se invadir a fazenda dele, ele vai querer que apareça no Fantástico. Mas a hora que ele vê a liberdade de expressão sendo atacada, o cara não tem nem o tico, nem o teco e nem a capacidade de colocar a mão no bolso para falar: "Espera aí, alguma coisa que a gente não fez, a gente precisa começar a fazer agora". Eu não tô vendo esse exame de autocrítica. E eu converso com muito cara de mercado. Esses dias eu fui participar de uma palestra que tava o Marcel Van Hatten, o Rafael Ferri, e tinha só gestor de fundo aqui da Faria Lima. Aí falou o cara da puta, eu tive que ouvir ainda isso, né, o cara, o representante da Metade dos caras é esquerdista pra começar. A galera acha que mercado financeiro é os capitalistas, bicho, parece que a Faria Lima só tem gente que fez o L, né, velho? Pra começar. Isso é engraçado, tem muita gente assim, mas eu acho que essa galera que estava lá é bem direita, porque o Sim, Marcel todo mundo aplaudiu o Marcel é, atrai o público ele mais atrai. alinhado. Daí, eu tive que ouvir o representante da qual empresa chinesa? Shein, não é a qual que é a outra de entrega? Shopee? Era alguma empresa dessas oi? Não, acho que é dessa, da Shein, né? Shein, 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 Shein. Mas tem outra também. Eu sei que era um cara de uma empresa bilionária, que compete com a Amazon. Acho. Não. Não é a Temu, não. Mas Shopee, tem um monte de... é uma dessas empresas que compete com a Amazon. Eu juro pra você, Adriano. Alibaba, obrigado. Tava Ah, mas ele passou lá um presidente desse passou uma temporada lá no processo de reeducação deles lá também, é difícil, né? é absolutamente maravilhoso ouvir o cara falar. Basicamente, a palestra dele é: Estados Unidos, mal. China, bom. Estados Unidos, imperialista. China, Não, fala, porra. não, para, você tá zoando. Você tá Não, zoando. não tô Não, te zoando, para, não. para, para. Você E tá a de galera zoeira, cara. Você tá... aplaudindo. Galera lá Não, para. aplaudindo, só faltou levantar a bandeira do Partido Comunista. Um negócio assim de outro mundo. Agora eu E sei daí quem que tá fazendo a camisa da seleção brasileira vermelha, esses caras aí. é surreal. É um negócio de outro mundo, é inacreditável. O cara terminou a palestra, eu tava atônito. Marcel Van Hatten trocando mensagem com a galera, falando: pô, peraí, acho que não lembra que, né, sequestraram lá o presidente, o fundador da Alibaba, que sumiu, desapareceu. Isso daí ele esqueceu? Que o cara desapareceu durante 6 meses, mais de 6 meses? Não, mas é que ele voltou pianinho, então o cara tem que falar pianinho, né? Então, quer dizer, você vê esse tipo de coisa, daí eu fui falar, fui dar um pitaco lá. Eu falei: por acaso alguém aqui conhece a Débora dos Santos? A dona do salão de beleza? Foi presa porque pintou com batom numa estátua, perdeu uma né? Alguém sabe dessa história? A Camila Leite, que estava lá atrás, levantou a mão, e o Marcel Van Hatten. Então, sabe, bolhas, né? Isso mostra como a gente precisa trabalhar e melhorar o nosso trabalho na formação da opinião pública e ser mais chato. Tem que encher o saco. Esquerdista chora e mama. A gente tem que chorar para mamar também em alguma teta de algum milionário que vai um dia acordar, algum bilionário. Ah, não, vamos pulverizar tudo. Tudo agora é com público de internet. Chega num ponto que satura isso daí. Assinaturas 1000, cursos 1000, também tem isso. O mercado de internet é extremamente diluído. Tem uma conta no Instagram com 5 milhões de pessoas seguindo, sabe do que é? É de o cara que pega a moto e fica dando Aqueles empinando e dando zerinho, aqueles negócios lá. 5 milhões de idiotas aqui no Brasil seguem essa página no Instagram, que foi bloqueada porque viola leis de trânsito e a galera estava reclamando que estava sendo bloqueada. Agora, de novo, é isso, né? Você vê o pastorzinho mirim lá, um puta débil mental, garoto. Você vê o outro, nossa, tem Só porque não consegue falar uma frase inteira, não é débil mental não, pô. é. É é muito triste você ver esse caldo cultural que a gente tem hoje no Brasil, mas não quer dizer que está tudo perdido. Acho que trabalhar tentando melhorar essa situação toda
é válido e eu acho que torna a nossa missão mais importante ainda e mais doce. Sensacional. Ô Marco, e os projetos, cara? Você falou aí do IFPE, tem o seu programa, o seu projeto lá do Fio Diário, com o Show da Manhã. Fala pro pessoal, porque assim, às vezes aqui o podcast do Instituto, às vezes ele é bem focado com a galera libertária mesmo, liberal, e às vezes os caras querem, assim, pessoas até fora da nossa bolha que falam, que sejam bacana como material que você entrega muito bem na internet. Quais são os projetos que você está envolvido? O que você está fazendo? O que você está vendo aí para esse ano de projeto pessoal seu para sair desse marasmo, ajudar a sair desse marasmo? O Fio Diário é um canal de comunicação, uma produtora de conteúdos, né, de filmes filmes não, né, de vídeos, e a gente quer trazer documentários que eu acho que são fenomenais, que a BP não consegue trazer, não sei por quê, para o Brasil. Então, essa é uma ambição nossa, pegar, importar documentários do exterior. Tem vários, por exemplo, do Dinesh de Souza, vários documentários legais dele. 2.000 Mulas, por exemplo. Tem outros documentários também que mostram como que funciona o ambiente educacional, de ensino superior dos Estados Unidos. É um cara que trola os grupos de feministas, fazendo textos ele reproduz exatamente textos do Mein Kampf e põe nos grupos das feministas, e elas adoram e aplaudem e falam e o cara mostra a falência do sistema de ensino americano também. Então tem muita coisa que eu acho rica em termos de produção de conteúdo e que são motores para tirar as pessoas da bolha. Eu acho que a nossa responsabilidade é essa, é tirar as pessoas da bolha de achar que alguma coisa boa virá do Estado, alguma coisa boa virá de alguém que está no meio da burocracia, né. A importância da gente diminuir essa interferência nas nossas liberdades, na nossa propriedade, como é fundamental esse movimento de empurra para não deixar. A gente não tem absolutamente nada conquistado. O fato de terem, né, redigido a Constituição de 88 e colocado lá 78, agora são 79 incisos no artigo 5º, não quer dizer porcaria nenhuma. Não tem conquista aqui. Só teria uma conquista se os precedentes dessa Suprema Corte hoje maldita e canalha que a gente tem fossem reafirmados dentro do que é, de fato, um princípio de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, e a gente está vendo fundamentalmente o oposto acontecer. Então, não existe segurança jurídica se você tem um Supremo tomado de bandido. E é pior do que parece, porque não é só o Supremo o problema. É o começo do problema. O Supremo precisa pegar alguém do Supremo, responsabilizar por crimes, depois ver se dá para tirar mais 3 ou 4. Aí você vai ter que abrir para PGR, delegado da Polícia Federal, policial federal. Aí depois você vai ver, que nem o Tagliaferro, analista judiciário, técnico judiciário. Você vai vendo a profusão. É o sistema, é a É o máquina. sistema. É a máquina. É a A máquina. máquina se ajuda, a máquina quer E eu tava se falando. manter, se Exato, e eu manter. estava falando isso no programa esses dias. O cara que levava as pessoas até o campo de concentração e só fazia o transporte, na cabeça dele, coitado, ele não tem nada a ver com genocídio, ele só transportava judeu. Ele só transportava judeu. O cara que movia os caras do caminhão pro assentamento lá, pro dormitório, ele também, ele falava a mesma coisa, só tô cumprindo ordens. Eu tô no meio da burocracia, eu não tenho nada a ver com isso. Então, olha que loucura, é a mesma coisa, é o mesmo fundamento de quem olha para esse estado de coisas no Brasil, juiz, promotor, todo mundo que trabalha no sistema de justiça e não faz nada. É o mesmo fundamento. Eu só trabalho aqui, pra que eu vou brigar? Eu não quero ser herói, eu não fui candidato a herói, eu só tô cumprindo ordem, e eu tô vendo as ordens aqui abusivas serem cumpridas do meu lado, eu não vou me manifestar. Porque eu sou mais eu sou a minha família, eu sou meu emprego. E você não é nada disso.
Pois é, mas Marco, quando assim, eu tenho muitas críticas à estabilidade do servidor público, Eu tenho tá? todas as críticas, tem que abolir isso. Tem que mas assim, se existe um único motivo da gente dizer assim, por que que a estabilidade é importante, a única factível de se defender seria tipo assim, pô, se houver uma interferência política, o cara vai poder sim fazer o certo, ele ir contra ordens erradas, sabendo que não vai ser mandado embora. Mas virou o contrário. Por eu não ser mandado embora, eu tô nem aí se a ordem tá certa ou tá errada, eu não vou ser mandado embora mesmo. Virou isso, né, no final do dia, a justificativa lá que o Bresser Pereira dava quando fez lá a reforma dos servidores públicos foi isso, né: "Ó, o cara tem que ter estabilidade pra se chegar um político mandar ele assinar um papel que tá falando uma coisa injusta, ele vai falar assim: 'Não vou assinar e dane-se, não vai poder ser mandado embora'". Mas reverteu, isso daí virou o contrário, né, meu, porque o cara fala assim: "Não posso ser mandado embora, então tanto faz se vai ser cumprido, se não vai ser". E no sistema de justiça, a instituição que faz o jogo da classe, não dá mais para chamar de ministro de uma Suprema Corte, né, mas dessa turminha aí, é o CNJ. Eu conheço procurador da República que se candidatou nas últimas eleições, pediu impeachment do Moraes como pauta, ele saiu candidato a vereador, terminou a eleição, 14 PADs na cabeça. Para quem não sabe o que é PAD, processo administrativo disciplinar. 14 PADs. Sabe qual foi o cala boca dele? 2 anos sem usar a rede social. Quer dizer, se eh, eu acho que a gente, né, eu gosto muito quando a gente debate isso, né, eu tô falando isso desde 2022, desde 2021, mas eu fiquei conhecido em 22. Quando a gente debate isso, eu fico olhando as pessoas que vão aparecendo no meio da discussão, às vezes grandes nomes da comunicação que aparecem, que surgem, que estão lá, que são muito maiores do que eu. Todo mundo tem aquele momento: "Ha! Estamos numa ditadura". Só que o cara ele não tá, parece que ele tá vendo por fotografias, ele não tá vendo filme. Tá muito claro, tá muito claro isso daí desde 2019. Não tem no contra essa ditadura, não tem uma bala de prata. Não tem uma solução mágica. Enquanto a gente não entender direito o que está acontecendo e quais são as consequências disso para o futuro próximo e também a longo prazo, e com maturidade, classe política, lideranças, jornalistas, comunicadores, empresários, enquanto não houver uma concertação sobre o fato de o Supremo ter tomado de assalto o Brasil, a gente vai ficar refém dos caras. Por quê? Porque nunca vai ser o suficiente. O cara ferrou a Débora. Tá, também, quem é a Débora? Matou o Clériston, prendeu o Daniel Silveira, perseguiu a Alan dos Santos, que se não tivesse saído do Brasil teria se ferrado na mão do Supremo, estaria morto na cadeia provavelmente. Paulo Figueiredo, Constantino, sabe? Aí você vai vendo, fechou Terça Livre, explodiu o Terça Livre, né? Não é que ele fechou, ele fez o Terça Livre explodir. Pô, até eu, quando estava na Jovem Pan, no Mais Um Podcast, que era o podcast do filho do Emílio, do Eric, que eu fazia junto com o Alba e com o Delari, a gente entrevistou o Alan dos Santos. Foi uma entrevista super, super tranquila. Super. A gente bateu papo com ele durante 1 hora e pouco. No dia seguinte, o canal tinha uns 400, 500 mil inscritos. Caiu o canal. Morreu. A gente começou a fazer a live no canal Cortes do Mais Um Podcast. Porque não, o canal foi sumido por forças maiores do Supremo Tribunal Federal. E daí o cara achava que a gente ia ficar com medo disso. Continuamos, descendo a lenha. Depois foi a Bárbara do Te Atualizei, foi um monte de gente. Porque eu acho que a resposta está nisso também, Adriano. Não dá para ficar fomentando a cultura de medo. Se a gente não trabalhar em espírito de corpo e deixar cada um ser pendurado individualmente e depois apontar para a cara da pessoa e falar: "Ha! Falou demais". Se a gente continuar nessa, eu acho que vai demorar mais para a gente sair. Mas eu realmente acredito que demonstrar que você não tem medo chama pessoas que não têm medo para perto de você, para você conseguir montar grupos e fortalecer, e isso eventualmente pode, talvez, no futuro, gerar a queda do regime.
Então, quer dizer, o Fio Diário, para responder essa pergunta, ele tem esse espírito de ativismo junto com a comunicação, né, de trabalhar na criação de rede. O IFPE ajuda também e é o grande promotor dessa 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 visão de que a gente precisa criar canais de denúncia. O IFPE tem o Observatório do Supremo Tribunal Federal, que eu preciso instrumentalizar, preciso colocar pesquisador. Eu quero microgerenciar os gabinetes dos ministros do STF. Eu quero microgerenciar a instituição, em todos os sentidos, com metadados, com análise das decisões, análises materiais, análises formais das decisões, tudo. A gente precisa passar limpo esse país. E, para mim, começa pelo STF. Então, é uma entidade em defesa da liberdade de imprensa e de expressão, é um think tank, ele alberga todos os temas, como qualquer think tank alberga. É óbvio que ele tem o core dele, que é esse. É movido em prol da liberdade de imprensa e de expressão, mas a gente quer criar intercâmbio entre institutos americanos, Heritage Foundation, Cato Institute, o Hoover Institution, todas essas entidades, a gente precisa ter essa conexão com os grandes think tanks americanos para beber um pouco da água boa da cultura deles e começar a trazer isso para cá. Então, eu acredito muito nisso. E tem o outro lado da minha vida também, que é, eu estou de mudança para Minas Gerais, estou me posicionando como pré-candidato ao Senado por Minas. Não É, sei não. ainda por qual, não sei ainda Quem por vai ser onde. os partido louco vai te aceitar, mas Não, tô torcendo. eu tô viabilizando isso pelo PL, mas eu não sei como que a gente vai, fazer o negócio. É difícil, mas eu tô gostando. Eu acho que quanto mais gente eu incomodo, mais mais feliz eu fico, porque tem muita gente que não quer trabalhar, essa é a verdade, Adriano. A galera quer sentar lá, sentar no troninho de 8 anos, ficar quietinho, não quer falar um A do Supremo, não quer trabalhar para defender, sei lá, as pessoas que votaram neles. Eu acho um negócio horroroso o que está acontecendo e eu quero colocar meu nome na disputa, porque eu realmente acho que faltam pessoas com essa perspectiva de reforma estrutural do sistema de justiça. Nenhum deles fala sobre isso, nenhum dos pré-candidatos fala sobre isso. Eu acho que esse é o diferencial para qualquer senador em 2027. A tese principal, a pauta principal é colocar freio no Senado, no Supremo Tribunal Federal e reorganizar a bagaça. E é o que eu piro é isso, são só 81, porque assim, quando você vai para o Congresso, por exemplo, Congresso não, você vai para lá para a Câmara, né, o Congresso é o bicameral, mas assim, Congresso Nacional são 500 e tantos caras, 513. É difícil realmente fazer uma maioria, organizar, para tentar fazer alguma coisa. Cara, mas no Senado, cara, é 81 cara só, velho. E esse ano, e essa próxima eleição entra 2. Então, tipo assim, tem um candidato do sistema, mas tem uma vaga que pode dar certo do pessoal conservador, liberal, poder entrar aí e votar nos caras que é conservador liberal mesmo, né, Marco? Porque o que tem de gente que surfa na onda, né? Porque falaram que esse era o congresso mais conservador da história do Brasil, que tá passando pano aí pra esses malucos, né, velho? E é uma leitura errada também, porque você, já de antemão, eh, um o tem gente de direita no União Brasil? Tem. Tem gente de direita no Republicanos? Tem. Mas não é só, né, óbvio que eu não gosto de simplificar com signos, né, e com conceitos. "Ah, você perde, você torna tudo unidimensional". Não. Meu ponto é, tem muita maçã podre também, dentro do PL. Tem Tiririca, tem Antônio Carlos Rodrigues, tem um bando de Zé Ruela no PL. Tem um bando de bandido também, no PL, no União Brasil, no Republicanos, tá cheio de gente com a mão suja lá. Partido já não significa mais o nome que ele tá lá, né? Então, assim, é mais pro o pessoal procura partidos pela facilidade de eu sair candidato ou não. Isso acho que tem a ver muito com a necessidade das pessoas de acharem que o momento epifânico ou catártico chegou. Então, conseguimos! Maioria conservadora. Eu não sei quem espalhou esse boato, quando espalharam esse boato, eu não sei por que isso virou um boato, que é só fazer cálculo, é só fazer cálculo básico. E tem uma coisa que me incomoda muito, a gente fala de reformar o Brasil, tem 1 milhão de coisas para fazer nesse país. Tem que mudar toda a parte, tem que fazer um reequilíbrio dessa federação.
total. Não, tem que existir federação, né? Tem que existir federação. Porque não existe. Não existe federação. Não tem federação. O que faz um deputado estadual hoje? O que faz um vereador? Vereador vota, na sua maioria, logradouro público. Nome e homenagem em logradouros públicos. Ponto. Ah, ele fiscaliza? Ok. Quando você tem lá uma galera mais combativa, fiscaliza a prefeitura, legal. O Não, que quem mais? fiscaliza é o Tribunal de Contas, Em São que Paulo é, tem que é o um órgão Tribunal de Contas. acessório, É, e que o presidente do Tribunal de Contas é um indicado do prefeito ou do do governador. prefeito. Daí é uma delícia. A Assembleia é a mesma coisa. E outra, tem que fazer um reequilíbrio também da proporcionalidade dos eleitos. Porque São Paulo não pode ter só 70 deputados. Se for corresponder à proporcionalidade por conta da população, esse número nunca podia ficar travado na Constituição. Então, no mínimo, se a gente está falando em democracia que não seja uma expressão vazia de significado, então, no mínimo, se você fizer a conta, a regra de 3, dá uns 124, 125 deputados federais só em São Paulo. E todo esse equilíbrio ou reequilíbrio federativo tem que ser pensado. Agora, as grandes pautas, é isso que me impressiona. As grandes pautas, elas estão sempre em segundo lugar. Tem sempre uma crise inventada pela imprensa para resolver. Né? Então, a gente fica também refém disso. Por isso que é importante crescer com o empresariado dentro dessa perspectiva de movimentos de direita ou à direita que nascem para se consolidar, lembrar sempre que a guerra não é só no meio político, é uma grandíssima guerra cultural. E o ambiente cultural, ele precede o ambiente político. Então a pessoa, ela é a expressão da vontade daquilo que ela consome. Se você come Big Mac o dia inteiro, todos os dias, durante 5 anos, você vai ficar obeso, Adriano. Eu sei que você tá todo malhado, saradão. Não tô que nem você não, mas Mas se um dia você eu pretendo, um dia eu pretendo, um dia eu pretendo. Vamos mas chegar lá. mas se você, fizer isso, isso vai literalmente, materialmente, você vai ser identificado como isso, certo? A mesma coisa com quem ainda consome cultura de baixo calão, cultura pobre, cultura miserável. Isso vem da novela da Globo, isso vem de Paulo Coelho. Eu lia Paulo Coelho quando eu era adolescente. Me arrependo, me arrependo, me arrependo. Mas tudo, é o funk, ostentação, é tudo isso. Mas isso vem também com uma carga nociva de agenda ideológica. A novela não vem sozinha, ela vem sempre com uma mensagem ali. E depois que você viu a novela 2 vezes, 3, 4 episódios, você vai sair chipado para votar no PSOL. Quem assiste novela da Globo e gosta, tá chipado para votar na galera da esquerda, tá programado para votar na galera da esquerda. É porque tem um lado emocional, né? Tem aquela coisa que o cara da esquerda, o cara até a palavra socialista dá a ideia de que o cara se preocupa com o social, né? Nos Estados Unidos eles sequestraram a pauta progressista. Quem que é o progressista americano? É o esquerdista, porque ele vai trazer o progresso. Então, assim, muitos termos foram sequestrados pela esquerda e eles fazem muito bem esse trabalho. E é o que você falou, que a gente reforça aqui nesse podcast, a comunicação faz parte total. Nós temos as melhores ideias, mas se a gente não comunicá-las bem, se a gente não chegar nas massas, e é por isso que o trabalho do Marco, pessoal, do Fio Diário, o trabalho aqui do Instituto Mises é importante. O pessoal acha que a gente é rico, velho. Assim, o pessoal olha hoje o canal do Fio Diário e fala assim: aí faz continha lá, pô, o cara tem não sei quantos mil seguidores, ele tá monetizando, ele tá ganhando a grana. Pô, mas não começou com aquele número. Investimento e gasto, energia e não sei o que, né? O Marco toma um monte de remédio aí pra ficar forte, né? Eu tomar as vitaminas dele, os colágenos, cara, isso custa grana, velho. Então, assim, cara, não é brincadeira. As pessoas acham que a gente tem. Assim, quando a esquerda fala assim, os irmãos Cox financiam vocês, os Rockefeller. Cara, eu tô esperando o cheque desses loucos até hoje, não chegou. A gente acha que tem, mas não é. A gente tá aqui muitas vezes tirando do próprio bolso para divulgar as ideias. Então não é nem a questão da coragem, Marco. É às vezes abrir até mão de coisas pessoais
para investir, para viajar para uma faculdade que os estudantes estão sem grana, não tem a grana nem para pagar a tua passagem para você ir para lá, você tira do bolso e vai lá para dar uma palestra, para ajudar a galera. Então, assim, é um trabalho importante. Vamos colocar também aí, ó, os links de baixo aqui, vai ter os links para você ajudar o projeto do Fio Diário, lembrando também do nosso Clube Mises, uma forma de você ajudar financeiramente o Mises também. Marco, o papo está muito legal. Que mensagem que você tem para os libertários? Eu não esqueço nunca, a primeira vez que você me apresentou no programa, você falou para tua audiência assim, ó, hoje teremos um libertário aqui. Aí foi super legal, achei da hora, né? Mas agora aqui sua audiência é só libertário. Qual a tua mensagem para os libertários que acompanham o nosso podcast? O que você tem para falar para essa galera, meu? Eu acho que a gente não pode esmorecer diante da injustiça, a gente não pode trivializar os absurdos que acontecem hoje no Brasil. Eh, Se você quer ter a sua liberdade garantida, você tem que lutar por ela de alguma forma. Aí é um exame de consciência pessoal que vai determinar, se você está realmente cumprindo com aquilo que você acha que dá para fazer. Mas a natureza das coisas ela é bem fácil de identificar e das necessidades humanas também. A gente precisa de apoio, a gente precisa de voluntário, a gente precisa de dinheiro. A gente está no front, professor Adriano Paranaíba está no front, e mais do que nunca a gente precisa trabalhar esse espírito comunitário. Lembrando que ser libertário não é ser individualista achando que o mundo vai explodir da porta da sua propriedade para fora, dane-se o mundo, é o contrário. Se você ainda quer ter um mundo da porta da sua casa para fora, a gente tem que se unir em grupos, independentemente da coloração, liberal, libertário, conservador. Eu tenho certeza que a gente tem a base de princípios extremamente parecida. E mais do que nunca a gente tem que se unir. Pessoal, agradecendo então a participação aqui do Marco Antônio no nosso podcast Instituto Mises Brasil. Foi muito bom, você que gostou. Compartilha com seu amigo conservador que fala mal dos libertários. Vê aí que a coisa tem mais liga do que treta e a gente tem um inimigo muito forte que é o sistema, para a gente lutar pelas ideias, pela liberdade, não só nossa, mas das nossas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, que precisam. Você falou mais cedo do Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten tem a melhor frase do mundo para mim, que é: eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Então é a gente lutar por um Brasil verdadeiramente livre, onde a democracia de repente volte a ser uma palavra que faça sentido, né, Marco? Acho linda essa frase dele. Desculpa, Adriano, eu sei que está encerrando, mas o lema do Fio Diário é "Temos um país para salvar", que eu emprestei do Larry Elder, que é um grande comunicador americano. "We have a country to save". E tem uma coisa que você falou que eu acho que simboliza muito o espírito das coisas. Eu falei isso para o Marcel Van Hatten já. Eu falei: "Marcel, eu sonho com o dia em que as escolhas mais difíceis que a gente vai fazer são as escolhas de Marcel Van Hatten ou Nicolas Ferreira para a presidência da Quem República". dera se a gente tivesse essas disputas, né? Porque quando isso acontecer é que o trabalho cultural ele densificou, ele ganhou força. Graças a tudo isso que você e a sua audiência estão ajudando a fazer, professor. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço você que acompanhou a gente até aqui. Também agradeço você, e lembrando que eu, você, o Marco, o Instituto Mises Brasil, todos nós fazemos a liberdade. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.